Olá a todos que estão assistindo o Despertar Verde. O meu nome é Andréa Nag Sayuba, eu sou arquiteta, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, e sou também coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Eficiência Energética e Sustentabilidade. Agradeço o convite, né, feito pela Laís para falar sobre construção sustentável, né. Eu, junto com a professora Karina, né, nós coordenamos um grupo de pesquisa dentro da universidade, chama Canteiro Experimental. Aí lá a gente discute, né, e tenta sempre nos nossos projetos aplicar um pouco do que a gente entende, né, que seja a construção sustentável, tá? E trouxe um pouquinho desse material para, né, mostrar esse nosso ponto de vista, né, e algumas das nossas ações, né? E espero que sirva de inspiração aí para vocês. Bom, então o que vem a ser, né, uma construção mais sustentável? Trabalhar com essa noção, né, de sustentabilidade na construção civil, ela é parte de algo maior do que a obra em si, né, a sua casa, né, ou a do seu cliente, tá? Ela tem a ver com os desafios mundiais com os quais a gente está tendo que lidar cada vez mais, né? Então, combate à poluição, mudanças climáticas, né, o uso abusivo de recursos naturais, miséria, exclusão social. Tudo isso faz parte de sustentabilidade, tá? Não é tem uma visão reducionista, né? Muito praticada, muito comum, né? Que é de achar que aplicar sustentabilidade na construção civil é reduzir gastos, né? Com a conta de energia, né? A conta de água, né? Mas ela não pode ser encarada dessa forma, né? É claro que várias dessas escolhas que a gente acaba fazendo, né, numa construção mais sustentável, elas vão chegar a esse resultado, né? Mas ela não é o nosso foco principal, né? O foco principal é trazer para si, né, a responsabilidade, ou parte, né, da responsabilidade de lidar com essas questões que estão acontecendo no mundo, né, de escala global, né, e tentar resolver com as suas ações parte desses problemas, né, ou pelo menos não piorar, né, esses problemas que estão acontecendo no mundo. Bom, então, como trazer os desafios globais, né, para a nossa atuação? Buscar a sustentabilidade é olhar para as metas mundiais, na Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, e ver o que você pode fazer para colaborar, né, você como projetista, você como gestor, né, ou você como cidadão, tá? Para quem projeta, né, tem vários caminhos de ação possíveis, tá? A primeira, né, é a especificação, né, de produtos e de soluções que entregam mais resultados positivos do que a solução convencional, né? Vejam que assim, eu não trato como bom material ou mau material, né? Mas aquele que tem mais resultados positivos do que negativos. Porque se a gente for analisar, né, a fundo a sustentabilidade, a gente vai ver que nenhum material ou nenhuma solução é 100% sustentável, 100% verde, 100% correta ou zero impacto, né? Não existe isso, né? Então, a gente tem que buscar aquelas soluções que são os menos impactantes possíveis, tá? Então, como exemplo, a gente pode falar dos telhados verdes, né, que dão abertura da casa, da edificação, né? Aumentam os níveis de conforto térmico, né, retém água, né, então diminuindo a velocidade das enxurradas, né, e esse tipo de solução aplicado na escala de um bairro,
né, ela pode começar a ter impactos positivos, né, em relação a alagamentos, né? Então é algo que entrega, né, mais resultados do que só o telhado, né, numa edificação, tá? Né, outras soluções são as infraestruturas verdes, né? Então isso já numa escala mais urbana, né, com o uso das biovaletas, né, que coletam a água da chuva, né, que essa seria a função né, da valeta, mas também aproveita essa água da chuva para irrigar uma vegetação, né, que pode compor ali a paisagem, né, antes, né, de serem drenadas pelo sistema, né, da cidade. O uso de placas fotovoltaicas também é outra solução bem-vinda, né, que aproveita, né, a luz solar para produzir energia, né? Tem também os sistemas de captação de água de chuva, né, que ajudam a gente a diminuir o consumo de água tratada, né, e destinando essa água coletada para usos menos nobres, né, tipo lavar piso, irrigação de jardim, né? Então, são todas ações bem-vindas, né, de projeto, né, que devem continuar existindo. Além, né, dessas soluções técnicas, o projetista também pode, né, com as suas tomadas de decisão, influenciar, né, na inclusão social, né, ou combater a exclusão, né? Então, a hora que você especifica um material, se você tiver um bom domínio, né, de como é que aquele material é produzido, né, de onde que ele vem, né, é possível você ter interferência nesses outros aspectos também, né? Só que para isso você precisa ter um domínio, né, de tudo do que você especifica e está muito atualizado também para saber quais são as consequências dessas suas decisões. A gente também, como projetista, pode combater alguns vícios, né, e induzir o mercado a ter um comportamento melhor, né? Digo isso usando como exemplo a questão das licitações, né? A gente pode, nas licitações, incluir um debate aí de sustentabilidade, né, e induzir cada vez mais o mercado a ter um comportamento melhor. Então, está embutido nessa postura, né, um olhar, né, que é o do todo. Né? Quando a gente toma uma determinada ação num ponto da cadeia produtiva, a gente está, com certeza, gerando impacto em outros pontos. Então, é preciso que a gente mantenha esse olhar, né, geral, para que a gente não perca de vista, né, todas as consequências dessas ações que a gente toma, tá? Então, não existe uma receita, né, para fazer sustentabilidade ou para fazer construção sustentável. E também não existe uma única determinada forma de agir. Acho que isso precisa ficar bem claro. Existem vários caminhos possíveis, né? Não sou contra receitas, sou contra checklists, né? Coisas que determinam o que você deve fazer, né? Como uma listinha de 10 pontos, assim, e não é por aí, né? Acho que tem que ter bastante bom senso, tem que ser muito criativo, tem que ser muito multidisciplinar, né? Para que a gente consiga promover sustentabilidade de fato, né? Seguir essas receitas prontas pode levar ao erro, ao fracasso, porque ela não vem da base, ela não é algo profundo, né? Ela é só uma aplicação muito superficial, né, do que seja sustentabilidade. Os caminhos, né, para exercitar essa criatividade, esses não são óbvios, né? Porque o óbvio é o caminho comum, né? É o caminho convencional, é o caminho que já está dado desde muito tempo atrás. Então, mudar esse padrão, né, para um padrão um pouco mais sustentável, ele requer um exercício, né?
um exercício de criatividade muito profundo aí. Então, para ilustrar algumas aplicações dessa nossa postura, eu fiz uma seleção, né, de algumas iniciativas de projeto do nosso grupo de pesquisa, né, o Canteiro Experimental. Tá? Tem várias questões que chegam, né, de fora da universidade e a gente acaba transformando, né, em temas de projeto, e aí, incluindo os alunos de graduação e também os de pós-graduação. Tá? A gente também tem como prática, né, fazer construções em escala real, né, para experimentar, né, os materiais não convencionais que a gente tem trabalhado. Tá? O mais recente deles é um resfriador evaporativo. Né? Simplificando, né, o que é um resfriador evaporativo, é uma geladeira sem energia elétrica. Né? Por que a gente fez né, é um protótipo, está construído em escala 1:1, né, e ele é proposto para atender comunidades rurais, né, em áreas remotas, né, que não têm acesso à energia elétrica. Tá? Ela é feita de adobes, né, que são blocos de terra moldadas, né, mas não usa forno, né, então não é um material cerâmico. Tá? E aí, esses adobes eles foram reforçados com cimento, né, para poder ficar exposto às intempéries, tá? E ele serve para conservar, né, por mais tempo, né, hortaliças, né, que são produzidas nessas comunidades rurais, né, e que acabariam assim estragando mais rápido se fossem deixadas em temperatura ambiente. Bom, então, além do resfriador evaporativo, a gente também tem outras construções em escala real, né, que foram produzidas lá na universidade com caráter de demonstração mesmo. Né? Uma, que está aberta para visitar, é a própria sede do Canteiro Experimental, que é uma construção feita de taipa piloada, né, que é uma técnica que usa terra também, né, com adição de cimento e que sofre uma compactação, né, diferente do adobe. Tá? Temos também construções em bambu, né, passíveis de visitação. Tá? E por que a gente faz, né, esse tipo de construção? Porque muito do convencimento das pessoas em relação a essas técnicas de construção não convencionais se dá a partir do momento em que ela vê, né, um produto edificado, né, construído e exposto, né, às intempéries. Né? Então, a gente faz essas construções com a intenção de deixar elas lá quão duráveis elas são. Muita gente, né, quando visita, né, essas construções, pergunta pra gente assim, mas onde é que eu compro, né? Quanto custam esses materiais, né? E a mão de obra precisa ser especializada, onde que eu consigo, né? E são todas perguntas legítimas, né? E típicas assim dos materiais não convencionais, né? Esses materiais, né? Eles são materiais que têm cadeias produtivas, né? Que têm elos faltando, né, nessa cadeia. Né? É por isso que falta profissional, é por isso que não se sabe o preço, né? Não tem fornecedor, eu vou na loja, não encontro, né, um bambu, né, pronto, tratado, retinho, seco, né, para ser usado. Né? Ou ainda não tem financiamento. Né? Então, são elos que faltam nessa cadeia produtiva, né, e que precisam ser completados. Né? A gente, né, na universidade, tem como uma das metas, né, fechar esses elos ou completar esses elos que estão faltando nessas cadeias produtivas também. Né? Não quer dizer que essa falta de elos, né, seja igual no mundo todo. Né? Tem lugares com mais elos fechados, tem lugares com menos elos fechados, né? Então, tem diferenças tecnológicas e políticas entre um país e outro, então não é igual para todos, né? E é por isso que eu também volto naquela questão, né, dos checklists, né, de sustentabilidade.
como a gente tem grau de desenvolvimento tecnológico entre um país e outro, não dá para a gente generalizar e aplicar a mesma receita de sustentabilidade que vale para os Estados Unidos aqui no Brasil. Então, as prioridades que a gente tem aqui no Brasil, elas são diferentes das de outros países, tá? Né, desses elos que faltava para viabilizar construções em terra, né, aqui no nosso país, eram as normas técnicas, né? Recentemente, então, aqui no Brasil, a gente viabilizou, né, uma norma que é de construção em Adobe, né, requisitos e métodos de ensaio para Adobe, tá? Ela foi divulgada, né, ficou pronta, né, em janeiro desse ano, né, e já está disponível para ser adquirida aí pela ABNT. A próxima norma que a gente está trabalhando é sobre a taipa, né, a piloada também. Então, a gente já fez as reuniões e a gente está começando já a fazer as reuniões com um grupo maior, tá? A gente também atua, né, numa outra vertente, que é a de fazer execução de projetos na interação com as comunidades, tá? A gente leva a capacitação, né, para essas comunidades, mas sempre com um olhar para aquilo que eles já sabem fazer, né? Então, a gente leva ideias, né, usa do conhecimento que eles já têm, né, e a gente só junta as coisas para conseguir resolver os problemas, tá? Então, eu trouxe dois casos aqui para vocês. Um é o de Guiné-Bissau, né, que é um país africano, e que na comunidade onde a gente atuou, tinha um problema que era o excesso de trabalho que mulheres e meninas tinham, né, para fazer a irrigação de uma horta comunitária, tá? Então, elas gastavam muito tempo para fazer essa atividade. Não era um problema de escassez de água, né? Mas era de muito esforço físico envolvido, né? E muito tempo despendido numa atividade só, né? Então, a solução que a gente levou, né, de forma bem resumida, era a geração, né, de energia, né, para fazer o bombeamento de água, para fazer o armazenamento, né, dessa água num reservatório elevado e aí a irrigação dessa horta por gravidade, né? Tem muita ONG, né, que já atua não só em Guiné-Bissau, mas também em outros países, né, com esse mesmo foco, né, de prover água, né, de forma mais fácil. Só que eles, várias dessas ONGs atuam também de uma forma frágil, né? Porque eles chegam lá, constroem de forma bastante rápida, né, esse sistema com tecnologia que nem sempre as comunidades dominam e também não tem recursos para depois ficar fazendo manutenção, e aí no primeiro defeito que aparece, esse sistema é abandonado e aí eles voltam a fazer a irrigação da maneira como era feita antes, que é balde e corda, né? Então, pensando nisso, a gente buscou criar o máximo de resiliência, né, possível para esse sistema, e a gente foi olhar a maneira como eles já construíram, né? E aí vimos que eles usavam bastante Adobe, né? E a gente optou então por usar o mesmo Adobe, né, do mesmo jeito que eles produzem, né, só com a adição de cimento, para poder fazer um reservatório que fosse mais durável, né? Mas usando então uma técnica que eles dominassem e que viabilizasse depois, né, futuras manutenções, tá? E aí a gente passou 45 dias, né, com essa comunidade, produzindo, né, junto com eles os materiais e construindo junto com eles, né? Bom, o outro caso que eu tenho para contar para vocês é dos produtores de café lá da Jamaica. Lá tem uma região que chama Blue Mountains, né? E eles são responsáveis pela produção de um café de excelente qualidade que é exportado para o mundo todo, né? O problema, né, lá é que os produtores, né, aqueles que plantam e colhem o café, eles são muito mal remunerados, né,
porque eles são obrigados a vender a cereja, né, do café para os atravessadores, né, que são os que realmente recebem, né, ganham, né, com esse processo aí da produção, né? Então esse é um caso típico daquela cadeia produtiva, né, com os elos rompidos, né, que não se fecham. Então, olhando, né, para esse problema, né, a solução que a gente levou para eles foi um secador, né, de café, grãos, né, de um modo geral, né, que custa muito menos para o produtor, né, e que pode ser produzido no próprio quintal dele, né, usando bambu, basicamente, para, né, para estruturar esse secador, e o plástico que não tem como produzir ali no quintal e tem que ser adquirido. Mas mesmo, né, tendo que ainda adquirir coisas industrializadas, o custo desse secador ele sai a 1/10, né, do custo de um secador convencional, né? O protótipo que a gente fez aqui na universidade, né, e também em outros locais, ele está passível de visitação também, né, caso alguém tenha curiosidade de ver como é que ele foi feito, né? E ele foi concebido da maneira mais simples possível, né, para facilitar essa transferência, né, de conhecimento para o produtor rural, né? E aí o melhor feedback que a gente teve, né, depois de ter ido para lá, ter construído um secador desses junto com a comunidade, foi o de um produtor, né, que depois que encerrou todo, né, o processo da construção, virou e falou assim: nossa, mas é tão simples, né, essa construção? Como é que eu nunca pensei nisso antes, né? Não tem nada complicado, as ferramentas são super normais de se encontrar em qualquer, na propriedade rural, né? Vou fazer um para mim, né? Então essa foi a melhor resposta que a gente teve, né? E a certeza de que todo o investimento que a gente teve, né? O tempo que a gente demandou para conceber e criar um produto fácil, né? Valeu a pena, né? Então é difícil fazer coisas fáceis, né? Foi essa a conclusão que a gente chegou depois de fazer esse projeto. Se vocês repararem bem, né, nessas ações que a gente fez aí nos últimos anos, né, vocês vão reparar que a gente não está com proposta de fazer nenhuma grande inovação, né, inventar coisas novas, né? O que a gente fez foi olhar para a realidade, né, do problema, né, e tentar fechar ciclos, né, coisas que não estavam se resolvendo, a gente foi lá e só tentou dar uma ajuda, né, para fechar um elo que estava faltando, né? Esse é a nossa maneira de atuar, né? Até porque a gente também tem limitações, né, de recursos, tempo, né? Então a gente nem sempre tem condição de fazer grandes contribuições, grandes invenções, né? Então é sempre com esse foco, né, de fechar esses elos que estão faltando, né? Com isso, assim, eu entendo que existem várias formas, né, de cooperar com a sustentabilidade da construção civil, né? A gente não precisa comprar, né, algo para ser mais sustentável, a gente não precisa de software para ser mais sustentável, fazer um curso, virar especialista de nada, né? Ou achar que precisa comprar algum equipamento milagroso que vai resolver todos os seus problemas. Acho que não é por aí, né, que a gente vai atingir um grau de sustentabilidade maior, né? O que é preciso é buscar maneiras melhores, né, de chegar naquele mesmo resultado que você pretendia ter antes, né, mas usando uma outra maneira de raciocinar, né, que evita os problemas que a gente tem criado, né, ao longo da história, né? E aí tentar chegar naquele mesmo resultado, né, mas com outros resultados positivos também, né, usando o seu conhecimento e o de outras pessoas de uma forma mais criativa, né? Se a gente só fizer isso,
né, já é uma baita de uma contribuição para a sustentabilidade. Né? É difícil fazer isso, por mais que pareça simples, né, isso que eu estou falando, o mais trivial, o mais fácil é trilhar aquele mesmo caminho de sempre, o tradicional, o convencional, né? E então fazer sustentabilidade, como eu já falei antes, não é óbvio, né? Exige da gente uma outra cabeça, né? Uma outra maneira de entender os problemas, né? E aí isso não precisa ficar restrito só a projetos, né, desse porte que a gente fez, né, ou outros projetos de pequeno porte. A gente pode levar esse raciocínio, né, para outras instâncias, né? Acho que essa é a lição assim, mais importante que a gente tem, né, de sustentabilidade, né? A gente não precisa de nada de fora, tem muita coisa que a gente é capaz de conceber, né? Só com o conhecimento que a gente tem hoje, basta usar a criatividade.